Gathered in the upper room, all praying in His name, baptized with the Holy Ghost, and power for service came. Now what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Though these people may not claim to be or boast of worldly fame, they have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name. And they're telling now both far and wide, His power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Cumprimentamos a todos os nossos amados irmãos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora estamos começando mais uma programação de fé. E o objetivo desta programação é levar a todos os filhos de Deus o conhecimento de Deus, o conhecimento que nos vem através de Sua Santa Palavra, não é? Então, esse é o nosso objetivo, e não somente, naturalmente, o conhecimento de Deus, porque pode ser que em determinados momentos aborda-se, né, alguma questão que não seja simples e puramente relativa à fé, mas também relativa ao nosso dia a dia, que são conhecimentos gerais que cada um de nós deve ter, não é? Lembrando então que esta programação tem o gentil oferecimento da igreja que está na cidade de Santa Bárbara do Oeste. O tabernáculo está na rua Romênia 212, no Jardim Europa. E o tabernáculo que está na cidade de Campinas está na rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom. E vocês todos são convidados a estarem conosco, e também aí na descrição do vídeo estão os dias, horários dos cultos e o WhatsApp para aqueles que desejarem entrar em contato conosco, não é? Então, como nós já havíamos dito em programação anterior, nós estamos tentando fazer algumas alterações em nossa programação aqui, semanal, e nós gostaríamos então que os irmãos se manifestassem, não clicando assim no joinha para baixo, que isso não é bom para o programa, para o canal, não é? Mas você comenta nos comentários o que você está achando dessa alteração, se está melhorando, se não está, se está bem assim, se é bom ficar como estava antes, porque a ideia é termos programas mais rápidos, mais curtos, não é? De 30 minutos por aí,
e mais programa durante a semana. Quem sabe no mínimo uns 3 programas durante a semana, e com um tempo menor de cada um, parece que nós facilitaremos mais para as pessoas que querem ouvir a mensagem, a abertura, o meio e o término, né, da programação. Então, não esqueçam disso, de comentar nos comentários aí. Alguém já tem comentado e eu gostaria de saber a opinião de cada irmão a respeito dessas possíveis alterações, não é? E nós vamos ler aqui na Bíblia, na carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 4, e nós leremos o verso 11, do 11 em diante, 1 ou 2 versículos por aí, não é? Lembrando também que nós ainda não nos esquecemos do tema que é a origem dos gigantes aqui na Terra, como começaram os gigantes, de onde eles vieram, quem foram os antecessores deles e assim por diante, não é? Então vamos aqui para a leitura bíblica. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Vamos parar apenas 3 versículos, até porque agora nosso tempo não é tão grande assim, não é? Mas, dando uma olhadinha aqui nessas escrituras lidas, parece que isso nos leva a entender alguma coisa. Por exemplo, aqui no 14, que foi o último lido, ele disse assim: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina. Então, essa expressão de São Paulo leva-nos a entender que naqueles dias dele já existiam certas coisas que existem agora, que são doutrinas diferentes que surgiam no dia a dia, não é? Porque, na verdade, essa programação não tem nenhum objetivo de difamar pessoas, de mostrar erros de pessoas, que pessoas são humanas, são todas iguais, somos todos iguais, sujeitos a fraquezas, sujeitos a acertos e sujeitos a erros, não é? Mas doutrinariamente é uma obrigação que cada pregador da palavra de Deus fique atento e ensine aqueles que o ouvem, aqueles que o seguem, não é? Aqueles que são liderados por ele. Porque aqui então ele está dizendo que nós não deveríamos ser aquilo que eles já haviam sido naquele tempo, meninos inconstantes, e que por serem inconstantes, eram levados à roda por ventos de doutrina. Então, se agora nós temos doutrinas divergentes da palavra de Deus, naquele tempo já tinha também. Mas por que é que ele disse isto mesmo? Então vamos voltar aqui no versículo 11, né? Aqui, no 11 que nós lemos, diz assim: ele mesmo deu uns para apóstolos. Então esse talvez tenha sido o problema lá já, naquele dia do apóstolo São Paulo. Por isso ele abordou assim o tema e depois disse que aqueles que tais coisas faziam eram meninos inconstantes, que eram levados à roda pelos ventos de doutrina. Então ele diz aqui no verso 11: ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores, querendo o que mesmo? Por que motivo ele fez isto? Que ele deu, é um quíntuplo, você vai ver que é 5, né? Apóstolos,
profetas, pastores, evangelistas e doutores, né? Como se fosse a mão assim, os dedos da mão, cada um com uma função. E por que motivo Deus fez isto? Então no verso 12 está explicando o motivo: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo. Então era para que o corpo de Cristo fosse edificado que Deus colocou na igreja esse quíntuplo, que é apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres, para que então o corpo de Cristo crescesse. Aí no 13 ele diz: até que todos cheguemos à unidade da fé. Então, para que cheguemos à unidade da fé, tem que estar enquadrado naquilo que São Paulo falou, não é? Até que todos cheguemos ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Esse homem perfeito, você sabe que é Cristo, não é? Agora, a igreja é o corpo de Cristo na terra, do qual ele é a cabeça. A igreja é composta de muitos membros e ela é o corpo de Cristo, tipificado pelo próprio corpo dele mesmo, físico, né? Então, quer dizer, tem a cabeça e o corpo e os membros. E a igreja é o corpo de Cristo, e Deus colocou na igreja esse quíntuplo: apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres e doutores, né? O mestre é o doutor, justamente para que esse corpo fosse edificado e crescesse na fé, no conhecimento, até alcançar a estatura perfeita de Cristo. Senão nós só nos chamaríamos de corpo de Cristo, mas não seríamos corpo coisa acima nenhuma. Porque se não tem a mesma estatura de Cristo, então não é o corpo. Não tem as mesmas qualificações e as mesmas virtudes. E São Pedro falou disso lá na sua carta, dizendo que deveria se acrescentar uma coisa a outra, que seria fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. E estas coisas nos vêm a nós através da ferramenta que Deus tem preparado, programado, que é o quíntuplo de Efésios, não é? E eu não posso ficar muito tempo aqui nesse tópico, mas eu quero dizer mais uma coisinha ainda. Vocês que leem as mensagens do profeta William Branham, não é? Do profeta de Deus para esta era, vocês que já leram muitas, 200, 300, 400 mensagens, né? Já leram, outros leram até mais. Você nunca, jamais encontrou uma mensagem onde o profeta William Branham te direcionou para fora da palavra. Ele sempre te direcionou para crer na palavra. Em todas as mensagens que ele usa essa expressão, ele chama você para permanecer com a palavra. E quando ele esteve na sexta dimensão, ele teve uma êxtase e ele foi na sexta dimensão e ele encontrou lá aqueles entes queridos que já haviam partido e que já estão lá, não é? Estavam naquela época e ainda estão lá. E agora muitos outros mais, não é? Então, foi dito a ele lá que ele seria julgado pelo que ele pregava, que ele tinha pregado e ainda pregava. E ele disse assim, ele perguntou, mas e São Paulo também será julgado? Aí aquela voz lhe respondeu, São Paulo será julgado pelo que ele pregou. E ele, juntamente com o povo dele da sua era, não é? Aí ele disse, mas eu preguei exatamente o que São Paulo pregou. Então vocês que creem, que leem a mensagem, não esqueçam disto. Que ele disse, eu preguei exatamente o que São Paulo pregou. Então ele pregou isto aqui que São Paulo pregou também, né? Que foi a unidade, o quíntuplo de Efésios que Deus colocou na igreja. O profeta William Branham nunca desfez
de nada do que está na palavra, mas aquela expressão lá, ele disse lá em cima na sexta dimensão. Ele disse lá, eu preguei exatamente o que São Paulo pregou. Por isso, vocês que são crentes da mensagem, observem estas coisas. Nós temos que crer no que o profeta pregou e tomarmos cuidado com as interpretações da mensagem ou das mensagens que o profeta pregou, que foram mais de 1.500, acho, não é? Quer dizer, que ficaram gravadas, na verdade. Então, nós vamos deixar essa pequena base aqui, né? Porque o tempo agora está curto. E vamos para a mensagem, então, que nós vamos ler agora e que já estamos lendo, que é a semente da serpente, e nós estamos parados, então, no parágrafo 111, não é? E não esquecendo dos gigantes, viu? Que nós estamos ainda na linha para descobrirmos quem foram os antecessores, os pais dos gigantes. No 111, só porque uma pele era negra, a outra morena, a outra amarela e a outra branca, aquilo não tem nada a ver com isto. A Bíblia diz, Deus de um só sangue fez todos os homens. Isso é exatamente correto. Lugares que vivemos sobre mudanças de nossa cor não tem nada a ver com isso. Então isso aqui sugere para nós que ele está dizendo que a pele das pessoas modifica de cor, uns mais morenos, outros menos, uns negros, outros mais bem loiros, não é? É por causa do lugar onde cada um reside, por causa do clima, por causa da temperatura do sol e alguma coisa assim. Então você observa isto. Deus fez de um homem todas as nações um sangue. Todas as nações o mesmo. O homem de cor não pode dizer, ou aquele negro não pode dizer agora, aquele chinês, ele é amarelo e eu não tenho nada a ver com ele. Quer dizer, o negro não pode dizer isso do amarelo, né? E nem vice-versa, é claro. Mas então ele diz aqui, ele é seu irmão. Aleluia! E você, homem branco, não pode dizer para o homem amarelo ou o homem negro, qualquer um, eu não tenho nada a ver com você. Ponto final. Aí ele diz depois do ponto final, ele é seu irmão. Exatamente correto. Isso aqui é um ensino que não é estritamente religioso, não é? É um ensino que pode se chamar de cultural. É uma cultura, porque nós nos lembramos aí de tempos passados, e eu acredito que ainda no mundo exista algum lugar assim, que existiam as segregações, as separações de cores, de raças e coisas. No Brasil, nós temos as leis que protegem a igualdade para todos, não é? Mesmo que se por acaso esse resquício estiver dentro de alguém, mas a lei persegue isto. Nós não devemos julgar alguém pela cor. Quando se monta um estatuto de uma igreja, muitas vezes, não se aceitaria se naquele estatuto tivesse alguma cláusula ali, dizendo que existe uma divergência, uma segregação de cor, de raça, de religião. Todos têm que ser tratados da mesma maneira perante a lei, não é? Aqui está o que tem acontecido, eu creio, e posso sustentar isso pela Bíblia, que foi a serpente que fez isto. A serpente é aquela pessoa que falta entre o chimpanzé e o homem. Talvez nem todos soubessem desta verdade, não é? Porque a ciência fica buscando um elo. Um elo é uma argola de uma corrente, né? Que vai emendando, faz a corrente. Ela é feita de elos. E existe um elo aí, aqui assim, que não dá para ligar o animal com o homem.
E a ciência fica buscando, e por aí vai, né? Então o profeta disse: eu creio nisto, que a serpente é aquela pessoa que falta entre o chimpanzé e o homem. Porque o macaco tem muita habilidade parecida com o homem. Mas ele já disse isso antes, que você não pode cruzar um macaco ou um chimpanzé, que seja, né? Porque mesmo dentro dos macacos existem diferentes espécies, né? Ali dentro do macaco, dentro da criação dos macacos, né? Então, quer dizer, mas ele não é gente. Macaco não é gente, não é humano. É o que tem que se deixar claro isto. Agora, falta um elo aí para poder encontrar como é que faz a ligação entre uma coisa e outra. Aquela pessoa que falta entre o chimpanzé e o homem, porque, ouçam, observe isto agora, a serpente não era um réptil. Você que é leitor da Bíblia, meu irmão querido, precisa não esquecer disto, que a serpente não era um réptil. É só pegar Gênesis e voltar lá, que Gênesis é o livro dos princípios, não é? Então, observa isso. A serpente tinha habilidades semelhantes às habilidades de um ser humano. Ela andava ereta, em pé, né? Ela falava, ela raciocinava, ela sabia persuadir. Então, olha isso, como é que uma serpente hoje faria todas essas coisas, né? Então, você já sabe que é porque lá teve a maldição. E quando o Senhor deu a maldição sobre ela, lançou a maldição sobre a serpente, ele disse: agora maldita serás mais do que todas as alimarias do campo, e sobre o teu ventre andarás. Ora, se você tem noções espirituais, você já vai entender então por que essa maldição, se ela já andava sobre o ventre, então isso não seria uma maldição para ela. Já era normal, mas não era. Ela andava ereta, como um ser humano. Aí quando veio a maldição, ela perdeu suas pernas. Ela tinha que andar sobre o ventre dela, né? Então isso é muito profundo, esse ensinamento aqui. Não era um réptil. Ele era mais sutil do que toda a alimaria do campo. E hoje eu fui e apanhei dicionários de todas as partes para ver o que a palavra sutil significa. Significa ser inteligente, ser astuto. A melhor interpretação do hebraico é M-A-H-A e tracinho A-H, né? Então é assim, Ma'a, M-A-H-A-H, Ma'a, significa ter um verdadeiro conhecimento de princípios da vida. Então, ele disse que esse qualificativo aqui, essa designação, pode ser aplicada, deve ser aplicada à serpente, que ele disse. Eu analisei vários dicionários e no dicionário, no hebraico, nós encontramos a definição, que ela era mais sutil do que todas as alimarias do campo. Então, ela tinha a subtileza, a inteligência, a astúcia e o conhecimento da vida, né? Agora, vamos observar isso por um momento. Ele é inteligente, astuto, mesmo assim ele é chamado de a serpente. Viu só? Né? Porque ele era macho lá no Éden. Agora ninguém mais fala o serpente. Perdeu o seu nome, né? Ninguém chama uma cobra hoje de o serpente, mas todo mundo fala a serpente. Então ele perdeu esse título nominativo de masculino.
Veja bem, mas recordem, ele era a coisa mais inteligente que havia e mais parecido com o ser humano do que qualquer coisa que havia no campo. Mais próximo do ser humano, ele não era réptil. A maldição o fez um réptil. A Bíblia diz que ele era o mais belo de todos. Você já pensou nesse detalhe também? O mais belo, o mais insinuante, o mais atraente de todos os animais, não é? Nem mesmo a maldição tirou toda a sua beleza. Ainda as magníficas cores de uma serpente são bonitas. Seu encanto e sua astúcia, nem mesmo a maldição moveu isto. Mas recordem, Deus lhe disse que suas pernas sairiam e ele andaria sobre o seu ventre. Então aí está o resultado da maldição. Por que que uma cobra anda sobre o seu ventre? O lagarto anda assim também, na horizontal, mas ele tem as pernas dele, né? E outros bichos, né? Até o pequeno mandrová tem as perninhas curtinhas, mas a serpente não tem. Tem que andar arrastando em cima da barriga e sobre o ventre para cumprir a maldição aqui, né? E você não pode encontrar nenhum osso em uma serpente que pareça com o de um ser humano, porque ele tinha dito mais para trás aqui na mensagem que a ciência fica buscando ossos, fósseis, para tentar achar um osso parecido com o osso, algum osso de humano. Mas na serpente ninguém vai procurar nada. Você prestou atenção nisso? Porque isso tinha que ficar velado para ninguém saber. Não se sabe assim facilmente isso. Isso sabe-se através de uma revelação profética. E você está sabendo disso, por isso que você precisa dar valor a essas coisas, a essa programação aqui. Você está sabendo disso através de uma revelação profética, mas cientificamente Deus não deixou nenhum vestígio para que a ciência, para que os estudiosos, os sábios, as faculdades ensinassem essas coisas lá, né? Então, nenhum osso que se pareça com o ser humano, e esta é a razão que a ciência está perdida. Mas ali está ele. Deus escondeu isso dos olhos dos sábios e entendidos e prometeu revelar isso para os filhos de Deus nos últimos dias, quando os filhos de Deus seriam manifestados. Vou lembrar você de uma escritura. Quando o Senhor Jesus Cristo estava aqui, ele disse uma coisa, ele estava em discussão com os judeus o estavam rejeitando, né? E ele disse assim, eles disseram, nós somos filhos de Abraão. Ele disse, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês não queriam me matar, porque Abraão não era assim que nem vocês são. Maldosos, rancorosos, criminosos. Abraão não era assim, não é? Então, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês não quereriam me matar, porque Abraão não matou ninguém. Aí eles disseram assim, você não tem nem 50 anos e como conhece Abraão? Ele disse, antes que Abraão fosse, eu sou, não é? Então, eu não posso entrar nesse detalhe aí também por causa do tempo. Mas aí, ele disse para eles, Jesus disse para eles, presta atenção nisso, São João 8, por ali, acho que é 44, 8:44. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Aí ele continua, ele é homicida desde o princípio. Ah, se você for um pouquinho espiritual, você já vai captar quem é que foi homicida no princípio, não é? Foi Caim, que foi o homicida. Então Jesus estava dizendo para eles que eles eram filhos de Caim, eles eram descendência de Caim. Então você já encontrou mais uma ponta para ligar com a outra, não é? Então aqueles eram descendência de Caim. E se Caim não era filho de Adão,
então nós já estamos chegando perto, não é? Estão vendo? Então aqui, quando os filhos de Deus se regozijavam com ele antes da fundação do mundo, ele falou aqui até que os filhos de Deus fossem manifestados, né? Agora continua aqui. Quando os filhos de Deus que regozijaram com ele antes da fundação do mundo, quando a grande revelação da divindade, estas coisas seriam trazidas nos últimos dias. Você captou aqui o que ele disse aqui, né? Que segredo que ele falou aqui nesse parágrafo? Ele disse assim, que isso seria revelado quando os filhos de Deus fossem manifestados. Aí a gente formula uma pergunta, um ponto de interrogação. Que filhos de Deus são esses? Aí você viu que ele respondeu ali? Esses filhos de Deus que serão manifestados agora, nesse tempo, nesta era, são os mesmos filhos de Deus que regozijaram com ele antes da fundação do mundo, que a Bíblia diz isto, não é? Isso aqui são coisas, são pepitas maravilhosas. E ele manifestaria essas coisas para os filhos de Deus. Você sabe que a Escritura ensina isto. E aqui estamos, não é? Mais um parágrafo. Esta é a razão que Deus está abrindo estas coisas para nós. Deus está trazendo seus filhos a uma manifestação. Ele está indo além do limite de qualquer conhecimento humano, bem dentro das revelações espirituais e trazendo isto. Aleluia! Então, meus amados irmãos, nós estamos já chegando aqui ao términozinho agora da nossa programação de hoje. E não esqueça então de deixar os comentários para a gente saber se os irmãos estão achando melhor assim ou não, né? Você tem o direito de expressar o seu comentário ali. Nós vamos agradecer a Deus agora. Senhor Deus, nosso Pai, nós agradecemos o Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho, que é nosso Salvador, por mais esta oportunidade, por mais este tempo na presença do Senhor, ouvindo a tua santa palavra, glorificando ao Senhor, falando amém, alegrando o coração com a revelação. Os filhos de Deus se alegram com a revelação da tua santa palavra, ó Pai. E é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós pedimos as bênçãos, a cura divina, a solução dos problemas, a alegria, a paz sobre todo o teu povo, para a glória do teu nome. Amém. Amém, Jesus. Fiquem todos com Deus, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo, e Ele permitindo, nós voltaremos então com as nossas programações semanais aqui, não é? Amém, Jesus. Amém.